O que sabemos sobre Ismael de acordo com a Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e vivia perto de Hebrom. Em Gênesis capítulo 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele terá um filho e se tornará o pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara não podia conceber, e eles questionaram como essa promessa seria cumprida. Em Gênesis capítulo 16 versículo 3, Sara, que ainda era chamada de Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado de Abrão, que tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar, a quem ela lhe dá como esposa. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Gênesis capítulo 16 versículo 3. Isso parece ser um costume comum da época, já que as esposas de Jacó também recorreram a isso. A esposa oferece uma serva ao marido, mas todos os filhos nascidos dessa união são considerados dela, o que poderia ser uma forma primitiva de barriga de aluguel. Na antiguidade, era comum que uma mulher estéril oferecesse a seu marido uma serva que teria filhos em seu lugar. Era a esposa, não a serva, que criava as crianças. Se essa solução pode ter parecido válida para Abraão e Sara, criou mais problemas do que resolveu. Agar de fato teve um filho com Abraão. Quando Agar descobriu que estava grávida, ela começou a desprezar Sara, e Sara procurou a ajuda de Abraão. Gênesis capítulo 16 versículos 4 e 5 afirma, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, e meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, fui desprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Gênesis capítulo 16 versículos 4 e 5. Abraão permitiu que Sara agisse como desejasse. Sara então maltratou Agar, que fugiu dela. Sara, sendo estéril, havia obtido um filho de Agar, e Ismael era legalmente filho de Sara. No entanto, isso não explica como Sara tratou Agar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua casa. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens de sua casa, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13 anos. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, exacerbou as tensões entre Sara e Agar. De fato, essas tensões haviam começado muito antes do nascimento de Ismael, como mencionado anteriormente. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela voltasse para Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor disse a ela que o filho que ela carregava deveria se chamar Ismael. O que significa Ismael? Significa, Deus ouviu. De fato, o Senhor ouviu a angústia de Agar. Gênesis, capítulo 16, versículo 11. No entanto, a discórdia entre Sara e Agar atingiu seu ápice no desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão que mandasse embora Agar e seu filho. Abraão considerava Ismael o filho que Deus lhe havia prometido. De fato, mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis capítulo 17 versículo 18, Abraão diz a Deus, tomara que Ismael viva diante de ti. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sara de renegá-lo. Sara, por sua vez, viu Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família, e queria se livrar dele. Gênesis capítulo 2. Este pedido de expulsar a serva e seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das servas poderiam ser rebaixados, mas não expulsos sem motivo válido. O fato de Abraão resistir a tal tratamento, agindo apenas por comando de Deus, sugere que a ação empreendida não estava de acordo com os padrões da época. O autor de Gênesis, normalmente tido como Moisés, relata a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações do trabalho de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, o Senhor não estava limitado pelas leis naturais e ordinárias, em outras palavras, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa se conforme ao costume, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais marcante. Agar foi enviada com seu filho para o deserto segundo Gênesis capítulo 21, versículos 10 a 14. Portanto disse a Abraão, lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Mas Deus disse a Abraão,
Não te pareça mal por causa do rapaz e por causa da tua serva, que em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então Abraão se levantou de manhã, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela partiu e foi vagando pelo deserto de Berseba. Eles estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e lhe providenciou água. No entanto, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis capítulo 25 versículos 12 a 18. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Aqui está como aconteceu. Agar, que ela mesma era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã, Gênesis capítulo 21 versículo 21. A região de Avilá, onde os descendentes de Ismael viveram, estava na parte norte da Península Arábica. Sur era uma região desértica entre Bersabeia no deserto de Negueb e o Egito. Os descendentes de Ismael eram chamados de árabes, o que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael eram um povo guerreiro, pois viviam em hostilidade para com todos os seus irmãos. Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica. Embora apenas Isaque tenha permanecido como herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão com concubinas também foram abençoados por ele, como indica Gênesis capítulo 25. Isso significa que os filhos de Agar, bem como os de outras concubinas, receberam bens materiais do patriarca. Uma vez crescidos, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como enterrando Abraão em Macela. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles estavam organizados em 12 tribos vivendo em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael morreu aos 137 anos. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba em Meca. A análise de Ismael, filho de Abraão, destaca vários pontos importantes. Questão 1. Não foi o filho da promessa. Ismael não foi o filho da promessa de Deus a Abraão, que era Isaque. No entanto, Deus ainda o protegeu e o abençoou. Questão 2. Escolha e destino por Deus. Deus escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança específica da promessa. Questão 3. Descendência numerosa. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa, comparável à de Isaque. Sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais, assim como a de Isaque. Questão 4. Estilo de vida nômade e resistência. Deus caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam dos filhos da aliança. Questão 5. Associação com os midianitas. Com o tempo, os descendentes de Ismael se associaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Isso levou a uma assimilação entre ismaelitas e midianitas em vários trechos bíblicos. Questão 6. Reivindicação árabe de genealogia de Abraão. Hoje, os árabes reivindicam sua genealogia de Abraão, principalmente por meio de Ismael. A teoria de que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael é amplamente difundida e sustentada por Maomé, de acordo com o Alcorão. Questão 7. Genealogia árabe e suas complexidades. Embora alguns árabes modernos possam traçar suas origens até Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael, ao contrário do que afirmam os muçulmanos. A Península Arábica foi povoada por diferentes linhagens descendentes de Abraão. Questão 8. Significado espiritual na história da salvação. A história de Ismael transcende uma biografia individual e revela uma parte importante do trabalho de Deus e do desdobramento de sua graça na história da salvação. Questão 9. Analogia de Agar e Sara. Ismael simboliza o nascimento natural, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural. O apóstolo Paulo usa essa história para ilustrar verdades espirituais fundamentais, destacando a diferença entre a antiga aliança baseada na lei e a nova aliança baseada na graça. Questão 10. Liberdade em Cristo. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são comparados à criança nascida de Sara, representando a nova aliança. Eles são livres, nascidos do Espírito, e a salvação é pela graça divina. Como resumo desta complexa narrativa temos: Ismael, filho de Abraão e Agar, desempenha um papel central nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. De acordo com a Bíblia, Abraão e Sara, incapazes de terem filhos, levaram Sara a oferecer Agar como concubina a Abraão. Dessa união, nasceu Ismael. No entanto, quando Sara finalmente concebeu e deu à luz a Isaque, seu filho com Abraão, surgiram conflitos familiares. Agar e Ismael foram banidos para o deserto a pedido de Sara. Deus prometeu a Agar que Ismael e seus descendentes se tornariam uma grande nação, e a história bíblica registra que eles sobreviveram no deserto com a intervenção divina, recebendo água miraculosa.
Ismael é considerado o patriarca dos povos árabes nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. A importância de Ismael e sua descendência destaca-se como uma conexão fundamental entre as tradições judaica, cristã e islâmica. Ele é reconhecido como ancestral dos árabes no contexto islâmico, enquanto Isaque é considerado o patriarca das tribos judaicas. A história de Ismael ressalta a complexidade das relações familiares e o papel significativo que desempenha na compreensão interreligiosa, destacando a divergência das linhagens que culminaram nas tradições árabes e judaicas. Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Se você gostou, por favor dê um like e inscreva-se no canal. Comente e dê sugestões. Isto é muito importante para continuar o trabalho que temos feito. Assista a nossos outros vídeos. Muito obrigado.